Deus abençoe a cada ouvinte, a cada irmão do nosso programa Meditando na Palavra. Estamos aqui mais uma vez pela graça e pela misericórdia de Deus. Gostaria nessa manhã, juntamente com os irmãos, de fazer uma pequena meditação, um pequeno estudo ao redor da Palavra de Deus, da riquíssima e poderosa Palavra de Deus. Separei um trecho da Bíblia que se encontra em Êxodo 14, começando no versículo 13. Fala a respeito de Moisés frente ao Mar Vermelho. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Essa passagem ela é bem conhecida, ela é bem explanada, muitos conhecem bem, mas aqui tem uma preciosidade, tem um ponto que é muito importante para o cristão e deve ser observado. Moisés ele vinha durante todo o percurso que o povo estava fugindo do Egito, estava sendo liberto dos egípcios. Moisés dizia para o povo se acalmar, dizia para o povo que as coisas iriam ficar bem e que Deus iria livrá-los dos egípcios. Até aqui ele se viu diante do Mar Vermelho. E nesse momento Moisés se encontrou em frente ao Mar Vermelho e Deus o repreendeu de certa forma, dizendo para ele agir, não era tempo de orar. Em outras palavras, Moisés veio até aquele momento dizendo para o povo se encorajar que teriam um livramento. Só que quando ele chegou frente ao mar, ele decidiu que ele iria orar para, digamos, ter uma direção de Deus. E Deus repreendeu Moisés dizendo: Moisés, diga ao povo que marche. Não é momento de você ir buscar. Não é momento de você requerer algo da minha presença. Você tem o poder, em outras palavras dizendo, você tem o poder da palavra falada. Está tudo em tuas mãos. Tu és o profeta de Israel. Porque a boca de Moisés, para aquele povo e para aquele tempo, era a boca de Deus. O que Moisés fizesse, o que Moisés falasse, seria o assim diz o Senhor. Deus estava com ele. Então aqui você pode notar que na vida cristã tem momentos que nós devemos sim buscar e orar, mas tem momentos de luta, como se fosse uma batalha, que você não vai se ajoelhar perante o inimigo, você vai o atacar, você vai golpeá-lo, assim como Moisés fez com seu bastão, tocou as águas e o mar se abriu. Nesse momento ele precisava de ação, não poderia orar, não poderia parar. Atrás dele estavam os egípcios e à frente estava o Mar Vermelho. Se ele não tomasse uma decisão rápida, aqueles soldados iriam esmagá-los. Iria haver matança no povo de Israel. E o profeta teve que agir. Deus teve que repreender Moisés e dizer para ele: haja, faça com que esse povo atravesse para o outro lado. Você tem a palavra. Não era tempo de buscar, era tempo de agir. Então note que lindo é esse quadro com a vida cristã no dia de hoje. Eu estava pensando e meditando acerca do que é a mensagem para um cristão, para um revelado nessa palavra. Eu creio que no meu coração e no coração dos irmãos que aqui estão diariamente fazendo esses estudos, nós não somos nenhum teólogo e creio que ninguém aqui deseja ser desse tipo, porque Deus não se agrada quando o homem está cheio de si próprio, cheio do seu próprio entendimento, buscando saber cada letra da Bíblia o que significa, quando sabemos que as coisas com Deus é por revelação. O homem deve se esvaziar para que Deus possa enchê-lo da sua sabedoria. Eu também estava meditando sobre a vida de William Branham. Nasceu numa família pobre, não teve muito estudo, não teve muita instrução, tinha na sua fala o inglês
meio caipira, meio errado de falar, mas Deus usou numa tal forma que toda aquela nação, todos os Estados Unidos foi impactado, toda uma geração foi impactada pela sua palavra. E às vezes nós ouvimos coisas sobre este homem de pessoas que não conhecem essa palavra. E eu estava pensando em algo que não é sobre seguir um homem, não é sobre seguir o William Branham somente, mas é seguir aquilo que o homem, que o profeta, que esse homem falou a respeito de Cristo. O irmão Branham nunca vindicou nada para si. Todo o crédito da sua palavra sempre foi para Jesus. O alvo sempre foi Cristo. E essas pérolas que nem a gente pôde ver no quadro de Moisés, Deus se apresentou para ele, porque ele era humilde, ele tinha um coração humilde, ele queria aprender de Deus, ele foi usado por Deus. Então note que não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus em um homem. E glória a Deus por isso. Mais acerca da mensagem, explanando mais um pouco, nós sabemos que a mensagem ela não é uma água com açúcar, ela não é um local onde você pode se reunir, feito um clube. Você vai lá bater o seu ponto, vai lá fazer amizade somente. Temos amigos na igreja, sim, mas não é um local de reunião. E o pastor não vai pregar aquilo que você quer ouvir. Você vai ser confrontado, isso que vai te trazer mudança. A Bíblia, a palavra de Deus, quando ela não confronta o homem, ela não surte efeito, ela não traz mudança. Certa vez o irmão Branham estava pregando e tinha 2 pessoas na plateia, e essas 2 pessoas ao final do culto elas foram conversar, e uma estava triste e outra estava alegre, e a triste falou assim: meu Deus, esse pregador falou o tempo todo que eu sou urubu, que eu sou um urubu, que isso e que aquilo. E aquela outra pessoa que estava na mesma plateia, se alimentando da mesma palavra, disse: mas olha, eu não sei você, mas esse pregador falou o tempo todo que eu sou águia, que eu voo alto, que eu nasci para grandes coisas. Então note que o mesmo alimento que caiu sobre aquelas 2 pessoas produziu efeito em uma e não produziu efeito em outra. E é isso que nós temos que fazer hoje sobre o Evangelho, sobre evangelizar pessoas. Nós devemos somente atirar sementes, plantá-las. Onde ela vai cair nós não sabemos, se é em terreno fértil, se é no meio das pedras, se é no meio dos espinhos. Cada uma vai produzir segundo o solo em que cair. Então, eu amo essa palavra por causa disso. Deus se revela nas pequenas coisas. E é quando o homem se não faz nada, é quando o homem se esvazia de si mesmo, é que quando Deus pode usá-lo. Quando o homem está cheio de si, Deus não vai usar. Ele vai estar somente falando sobre si mesmo, sobre o eu, sobre a primeira pessoa. Não vai conseguir falar sobre as coisas de Deus, porque Deus não pode tomar um homem que está cheio de si. Então, hoje que nós temos essa maturidade, assim como Moisés se encontrou frente ao Mar Vermelho, ele teve que tomar uma atitude e que nós possamos discernir o tempo em que vivemos e o que devemos fazer e como devemos proceder. Se é tempo de agir, se é tempo de esperar, se é tempo de orar ou se é tempo de atacar o inimigo. Deus repreendeu Moisés e falou para ele: diga ao povo que marche. Não era momento de parar. E que a gente possa ter essa revelação hoje. E essa revelação ela vem através de profetas. Todo o tempo com Deus na Bíblia foi através de profeta. E na última era não seria diferente. O mundo pode ter mudado. As coisas todas ao nosso redor podem ter mudado. Mas a palavra e a maneira de Deus tratar com o seu povo não mudou. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E te dê sabedoria, e te dê graça e prosperidade, acima de tudo, espiritualmente.